terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é dele que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo de Deus, aquele que dá a vida. O Espírito Santo que dá a vida. Então, irmãos, eu queria que você já nesse momento, irmãos, pode entrar, a casa é nossa, fique à vontade, tá? Então eu queria que vocês repetissem comigo assim, ó: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a tua palavra, penetre a minha mente, que a tua palavra, penetre o meu coração, que a tua palavra, penetre os meus lábios, para proclamar, para defender, para viver a tua palavra, assim como Maria, para sempre, e para sempre. Amém. Irmãos, quem não me conhece, eu sou o Flávio, eu moro em 2 de Campos, eu morava em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Hoje eu moro em 2 de Campos. Sou casado, a minha esposa é essa aqui, amor, fica de pé, por favor. Essa é minha esposa, tá? Somos casados já em dezembro, faz 13 anos de casados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo diante do Santíssimo, em uma vigília que os membros da Renovação Carismática estavam fazendo. Então o Espírito Santo naquele dia foi o que me trouxe de volta, foi o que me deu a vida, porque a vida em que eu vivia, né, era uma cultura de morte. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, irmãos, há um desejo no coração de Deus de derramar sobre mim e sobre você o seu Espírito. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. E quando esse Espírito Santo, né, quando esse desejo de Deus, que Deus deseja derramar, ele coloca lá a faixa etária de idades? Não. E em todos nós, não é? Todo mundo, desde aquela menininha ali, ó, até nós que já somos maiores. Há um desejo no coração de Deus. Por isso que nessa pregação nós vamos ver por que eu pedi o Espírito Santo como fogo. Por que a gente sempre pede o fogo do Espírito Santo? Nós vamos entender a ação do fogo, o que o fogo faz em nossa vida, o que o fogo pode fazer em nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, quando a gente pede esse fogo. Nós vamos ver também qual é o meio, né, que eu uso para pedir esse Espírito Santo. Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Nós vamos ver também como devo estar para receber esse Espírito Santo. Até aí tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá, irmãos. Pega a palavra de Deus aí, quem trouxe ela. Quem não trouxe, vai ler comigo. Vai escutar, né? João 7, do 37 ao 39. Amém ou misericórdia? Evangelho de São João, capítulo 7, versículo do 37 ao 39. Amém? Amém. Então eu vou ler aqui, ó. Quem não trouxe vai repetir, para que a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, ela entra também com ação na sua vida. A palavra de Deus, por isso que nós sempre falamos, né, de iniciar o dia com a nossa oração, com a leitura da Bíblia, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho do dia, porque naquele momento, quando você faz uso da palavra, a palavra ela já entra protegendo você em todo aquele seu dia. Todo o seu dia já entra na proteção de Deus através da sua palavra, que também é uma pessoa. Então aqui, ó, é Deus com sua boca falando para nós o que nós devemos fazer. É Deus. Deus vai falar para você, Pedrinho, vai falar para mim, Flávio, vai falar para você, Luciano e Ronimar, né, e as famílias que estão aqui, o que nós precisamos fazer. Amém? Então, no versículo, capítulo 7, versículo 37, vai dizer assim: no último dia,
que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos, e nós vamos ver. Vamos entender um pouquinho essa palavra. Jesus de pé no último dia da festa. Que festa era essa? Alguém sabe me dizer? No último dia da festa, que festa era essa que Jesus estava de pé no último dia e proclamou essa palavra? Festa do tabernáculo, ou festa da colheita. Irmãos, essa festa ainda acontece pela Embaixada Cristã Internacional, do 15º dia até o 21º dia, mais ou menos no mês de outubro, essa festa acontece ainda, Eles se reúnem 7 dias. O primeiro dia é um dos dias principais e o último, aonde eles reúnem, tabernáculo significa cabana. Então, qual que é a intenção dessa festa? Que lá no livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15, também vai dizer para nós qual que era a intenção de Deus. Era reunir todo o povo, sejam eles de classe média alta, de poder aquisitivo maior, quanto os menores, e ali fazer uma casa, uma cabana com ramos, e nessa cabana seria colocado as frutas, a colheita daquele ano, e celebraria uma festa onde todos iriam viver tudo em comum. Porque veja bem, irmãos, vocês trabalham aqui, tem lá os seus campos. O que tem no seu campo? No vizinho tem? Por exemplo, se no seu campo tem uva, no vizinho do lado tem uva? Sim ou não? Não, muitas vezes não. Às vezes lá no seu campo tem milho, do vizinho não tem. Às vezes no seu campo tem mandioca, do vizinho não tem. Então era justamente essa festa para que celebrássemos todos juntos. Todo mundo, seja eles que tinham dinheiro e não tinham. Essa era a intenção de Deus, e ao mesmo tempo abençoar o ano vindouro, ou seja, o ano que vem, para que eles tenham uma boa colheita. É isso que Deuteronômio 16 vai dizer assim, 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho de tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. Irmãos, a bênção, só pode vir de Deus, e é por isso que nós precisamos celebrar. E como que você prepara um campo? Você chega lá no seu campo, cheio de mato, um campo cheio de mato. Vamos supor que você cuide de seu campo uma vez por ano. Eu vou dar um exemplo. Você vai chegar lá, o seu campo está cheio de mato, cheio de praga, comendo lá os seus animais com berro, você vai ter que vacinar. Qual é a primeira coisa que você faz no campo? Vai ter que limpar ele, não vai ter que roçar? Mas a mata está seca, então o que é mais fácil fazer? Queimar, tacar fogo. Por quê? O fogo, além dele ser em nós essa força transformadora, ele vem queimar aquilo que é ruim. Por isso que nós, irmãos católicos, porque o Espírito Santo ele não vem só para nós, ele vem para todos, ele deseja nessa noite queimar dentro do meu coração, do seu coração, aquilo que ainda é ruim, porque nós precisamos preparar o campo do nosso coração para que o Espírito Santo habite nele. Habite. Por isso que hoje, irmãos, olha aqui, tá vendo aqui, tem uma grande fogueira aqui, tá vendo? E é aqui nessa fogueira que você tem que jogar. É aqui dentro dessa fogueira que você tem que jogar o lixo. Que lixo que é esse? Eu não sei. Qual é o lixo que você traz dentro do seu coração? O ódio? O
ressentimento, a mágoa, a descrença, a falta de segurança hoje, o medo de viver, o medo das pessoas. O Espírito Santo deseja vir em nosso coração com esse fogo. Para quê? Para transformar, para mudar aquilo que dentro do nosso coração, muitas vezes nós cultivamos. Quantas pragas tem dentro do nosso coração? Quantos berros tem dentro do nosso coração que é preciso ser arrancado, que é preciso ser tirado, que é preciso ser colocado no fogo e deixar o fogo do Espírito Santo queimar o nosso coração? Quanta coisa a gente vai adquirindo nesse mundo que nós vivemos, irmãos. Quanta coisa. Irmãos, o profeta Elias, a palavra de Deus ela vai dizer em Eclesiastes 48, versículo 1, vai dizer que Elias surgiu como fogo, cuja palavra queimava como uma tocha. Irmãos, Deus deseja levantar dentro dessa área rural aqui, dentro dessa renovação, dentro dessa igreja católica, homens e mulheres que quando se levantam para falar no nome de Jesus Cristo, a palavra tem que queimar como tocha. Nós não podemos ter vergonha. Você já imaginou se um dia houver festa aqui sem Eucaristia? Você já imaginou se um dia o padre resolver chegar por essa porta aqui, eu vou fazer uma visita àquela comunidade, hoje tem celebração da palavra, ele chega aqui, só tem meia dúzia de pessoas e uma dúzia lá fora, são católicos. Por quê? Já imaginou ele falar, não, para que eu vou disponibilizar? Isso eu estou dando uma ideia, estou fazendo vocês refletir, entendeu? Se chegar lá, não, para que eu vou disponibilizar em ir para lá, para aquela comunidade, mandar meus ministros para lá, se eles preferem mais a festa do que a Eucaristia, que é onde nós recebemos o fogo do Espírito, é onde nós somos submetidos no fogo do Espírito. É aqui, na Eucaristia, que eu e você recebemos fogo, recebemos bênção, recebemos força para viver o mundo lá fora. Nós católicos precisamos assumir nossa postura de cristãos católicos. Nós temos medo. O que as pessoas vão dizer? Temos medo de falar. Temos medo de desligar um som na hora da Eucaristia. Temos medo de chamar as pessoas. Não, pelo amor de Deus, fulano vai ficar com raiva de mim, vai ficar zangado. Peraí, irmãos, quem que precisa de Deus? É eu que preciso de Deus ou é Deus que precisa de mim? Responde para mim. É eu que preciso, estou perguntando de mim. É eu que preciso de Deus ou é Deus que precisa de mim? Eu que preciso de Deus. É eu que preciso de Deus. Sabe por quê? Porque na hora que a enfermidade bate a minha porta, quem que eu vou chamar? Na hora que o câncer bateu na minha porta, quem que eu vou chamar? Na hora que a dificuldade financeira, que o meu filho caiu na droga, que aconteceu alguma coisa na minha família, quem que eu vou chamar? Por isso que eu preciso de força, por isso que eu preciso do Espírito Santo, por isso que eu preciso, todas as vezes que eu puder, comungar e falar: vem Espírito Santo, vem queimar o meu coração, vem queimar a minha alma, vem queimar o meu espírito, porque eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Não é o Senhor que precisa de mim, mas é eu que preciso do Senhor. É muito sério, né? É ou não é verdade? É sério ou não é? Sério até para mim, vocês não imaginam. Sério até para mim, que nesse frio queria estar em casa, queria estar deitado com a minha esposa, mas o Senhor me convidou a estar aqui. O Senhor me convidou a estar aqui. E quando eu me coloco à disposição do Senhor, eu não mando mais na minha vida, é Ele que manda. Eu não tenho mais nem horário de lazer, vamos dizer assim. É Ele que determina, porque é Ele que sabe o que é melhor para mim. Não sou eu que sei o que é melhor para mim, é Ele que sabe o que é melhor para mim. E não tem como, irmão, porque o Espírito Santo queima o nosso coração. Muitos de nós queremos ouvir só o que massageia o nosso coração.
Mas o que massageia realmente o nosso coração são as palavras da verdade. São as palavras de verdade. E essa semana o que me animou muito o meu coração foi quando eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, diante da Câmara dos Deputados, falar contra o aborto e ainda colocar a cara para bater e falar: eu, membro da Igreja Católica, mando um recado para a senhora presidenta Dilma Rousseff, que revogue o que você fez. E aquilo me deu um ânimo que vocês não fazem ideia. Aquilo dentro do meu coração, e ele estava diante de deputados, diante daqueles legisladores, homens da lei, que regem o nosso país, que regem o nosso Brasil, aonde leis de cultura de morte que estão tramitando na Câmara. Aí eu vi um fogo ardendo dentro do coração daquele homem, e ele poderia sair dali e ser morto, mas ele iria ser morto por causa da palavra, por causa do Espírito Santo, por causa da igreja, por causa de mim e de você. Porque se um dia os nossos filhos, eu falo de mim também, os nossos filhos ou nossas filhas, chegar grávida de repente dentro de casa, e o outro lá quiser falar: não, mata aquela vida, aí eu quero ver nós que somos conhecedores levar uma filha nossa para uma clínica de aborto, retirando uma vida que não tem culpa. Aí eu quero ver. Então é muito fácil, irmãos. Nós precisamos assumir nossa postura. Nós precisamos, por isso que o Espírito Santo ele vem, e nós não podemos ter medo. Quantos de nós aqui, vocês já devem ter ouvido muito mais do que eu. Aquilo que o padre falou eu não concordo, aquilo que o bispo falou eu não concordo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, ela tem, isso eu já falei em uma da minha pregação, mas eu vou repetir, ela tem o que se chama infabilidade papal. Vocês sabem o que é uma infabilidade papal? Quem sabe o que é uma infabilidade papal? Nós temos uma marca indelével, que é uma marca indestrutível, que no nosso batismo nós a recebemos, e isso ninguém destrói esse batismo. Ninguém destrói. O Papa tem uma infabilidade papal, ou seja, quando ele se levanta, quando ele se pronuncia, ele não erra na sua pronúncia. Então, quando eu me levanto contra o Papa, eu estou me levantando contra Cristo. Quando eu falo que o Papa está errado, eu estou falando que Jesus está errado, porque ali é persona Christi, é a pessoa de Cristo. Há um desrespeito muito grande dentro da nossa igreja, diferente do diálogo. Dialogar, nós temos que dialogar sim, com o padre, com o nosso bispo, eles estão abertos para isso, graças a Deus, eles sempre tiveram aberto a esse diálogo. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos ficar calados a tudo que as pessoas vêm e falam, mas para isso nós precisamos conhecer. Olha só João Batista, por exemplo. João Batista anunciava o Cristo e ele dizia: aquele que batizará com o Espírito Santo e em fogo. João Batista anuncia o Cristo como aquele que batizará no Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus ele chega naquela multidão, ele vai dizer assim: eu vim trazer fogo sobre a terra, e desejaria que esse fogo já estivesse aceso. Já desejaria que esse fogo estivesse aceso. Quem conhece pessoas que estão vivendo como esse frio, como uma geladeira dentro do seu coração? Vocês acham, irmãos, que diante dessa situação que nós estamos vivendo dentro do nosso mundo, acha que Deus está lá do alto do céu olhando de braços cruzados? Acha que Ele não está nem aí para o povo dele? Deus deu uma coisa que Ele respeita, se chama livre-arbítrio. Se eu não quiser ir na missa, eu não vou. Se eu não quiser comungar, eu não comungo. Se eu não quiser confessar, eu não confesso. Mas agora eu pergunto para vocês: se eu não quiser ir na missa, que é o meu lugar onde eu me sustento, aonde eu me reúno em comunidade, aonde ali eu vou receber
Quem que vai sair prejudicado? É Deus ou eu? Eu sou pecador todo instante, todo momento. Peco com o pensamento, peco com a palavra, peco com os atos. Se eu não for lá, não me confessar, quem que vai perder? Eu, a igreja ou Deus? Eu. Se eu não quiser rezar, levantei de manhã e falei, não vou rezar esse negócio de oração, vou largar isso para lá. Como que vai ser meu dia? Vai ser bom? Vai ser mais ou menos ou vai ser ruim? Por quê? Porque é vontade de Deus. A palavra de Deus, Jeremias 29, versículo 15, se eu não me engano, vai dizer assim: o projeto que eu tenho para vós é um projeto de felicidade e não de calamidades. Deus não tem projeto para fazer o filho dele crescer, não. Deus não é masoquista. Já pensou então? Muitos pensam em Deus como se Deus fosse um Deus que criou a sua criatura, que somos nós, para colocar nesse mundo para sofrer. E ele vai ficar lá rindo, de braço cruzado. Mas sabe o que acontece com a humanidade? Sabe o que eu percebo que acontece conosco? Que nós estamos comparando Deus às pessoas. É isso que eu percebo. Eu vejo que nós comparamos. Eu não vou na igreja por causa do Flávio lá, ministro da Eucaristia e fazendo tudo errado. Aí eu não vou na igreja, aquele padre lá, nossa, fala demais aí, ó. Pelo amor de Deus, já passou mais de uma hora, o padre ainda está falando. Não vou em missa com ele, não. Eu me confessar? Você está doido? Pai, ele segue contando meus pecados? Não vou, não. Nós começamos a comparar as pessoas, principalmente que estão dentro da igreja, com a pessoa de Cristo. Irmãos, não fazemos comparações, não há comparação. Olha Cristo que passou, olha Cristo onde está e olha para mim. Amanhã ou depois, irmãos, eu vou passar por esse mundo. Vocês nunca mais vão ouvir dizer que o Flávio ressuscitou, mas vocês nunca mais vão deixar de ouvir enquanto viver que Jesus não ressuscitou, ao contrário, Jesus morreu, passou e ressuscitou e está vivo no meio de nós, vivo no meio de nós. Eu não, mas Jesus sim. Esse sim, de eternidade em eternidade, ele passou pela morte, ele está vivo, ele está agora nesse momento olhando para mim e para você. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe lá no seu quarto, de noite, quando você está chorando, quando você está chorando pelo seu filho, quando você chora pela humanidade, ele sabe como o teu coração está triste, ele sabe do remédio que você já orou e falou, meu Deus, até quando eu tenho que tomar isso? Será que sou eu mesmo? Ele sabe da tua enfermidade. Por isso que ele diz nessa noite, meu filho, minha filha, conte comigo, deixa eu agir. Ele sabe os porquês. Essa semana mesmo, né? Você perguntou, por que isso? Por que isso? Por que eu? Nós não estamos isentos, irmãos. Nós que aceitamos Jesus Cristo não estamos isentos de passar pela cruz. Ao contrário, nós devemos passar por ela mesmo. Porque para alcançar o céu tem que passar pela cruz. Mas há uma diferença. Os que passam pela cruz, do outro lado, existe a vitória, existe o céu. Nós não estamos falando daqueles que buscam a cruz para a sua vida. É diferente. Porque muitos buscam a cruz para a sua vida. Mas aquele que está no caminho do Senhor, que carrega a sua cruz. Vou dar um exemplo aqui para vocês, da minha avó, por exemplo. Minha avó era uma mulher de Deus. Cuidava dos netos. Uma mulher de Deus. Quando a diabetes bateu na porta dela, ela teve 2 derrames, a parte direita dela paralisou. Teve que fazer hemodiálise várias vezes. Nós fomos lá, nós visitamos ela.
não reclamava. Aquilo ali que ela tinha que passar. Ela, como uma mulher de Deus, como uma mulher que várias vezes foi à igreja, como uma mulher que várias vezes orou, chegou ao ponto da vida dela onde ela precisava testemunhar Jesus na dor. E eu falo para vocês, se ela pudesse ouvir, porque hoje eu percebo que ela espera a glória de Deus, mas para mim ela foi testemunha, porque eu vi aquela situação, eu vi que aquela mulher nunca reclamou, eu vi que aquela mulher mesmo tentava se esforçar quando os netos chegavam, quando as filhas chegavam, ela tentava se esforçar em fazer uma carinha melhor. Isso é viver com o fogo do Espírito Santo. Isso sim, mesmo no último instante da vida, mesmo no momento da dor, dizer: eu tenho vida, eu posso viver, eu posso ser feliz, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da tristeza. Não é olhar para o céu e ficar: ai meu Deus, o que aconteceu? Ai meu Deus, por que eu? Por que comigo? E começamos a reclamar, porque falta em nós, irmãos, falta em nós uma experiência profunda. Olha o que o Papa ontem, se eu não me engano, ele vai dizer aqui, o Francisco: cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e o que destrói. Mas para nós cuidarmos do nosso coração, nós precisamos estar disposto. É a última parte dessa pregação, irmãos. O que eu devo fazer? Como eu devo estar para receber esse Espírito Santo? Eu devo estar aberto. O Espírito Santo, ele não passa pela minha razão. Muitas vezes nós queremos entender o Espírito Santo. Não, nós só passamos a entender quando nós mergulhamos, quando nós nos entregamos. Aí sim nós começamos a entender o que é a ação do Espírito. Mas eu preciso me abrir para isso. E é uma dificuldade, irmãos, porque para as coisas erradas a gente aprende numa facilidade. É ou não é verdade? É ou não é? Para reclamar a gente aprende numa facilidade, nem precisa ninguém ensinar a gente a reclamar. Vocês querem ter uma ideia? Uma criancinha desse tamanhozinho assim, vamos colocar uns 5 anos. Ninguém ensinou eles a reclamar, nem a dar birra, e já começa a reclamar e dar birra. É ou não é? Mas pergunta se os pais ensinam os filhos a: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não, vou levar meu filho na igreja. Não, nossa, você está doido, ele destrói a igreja. É ou não é assim? Nossa, você está doido. Eu levar meu filho para a igreja, ele destrói aquilo lá, acaba com aquilo lá. Não, vou levar não. Não, ensinar não, meu filho não tem paciência. Aí depois nós vamos lá na prisão buscar os filhos. Depois nós vamos lá no mundo da droga com os filhos, com um cara na lama, entendeu? Nós vamos lá buscar os filhos, porque nós não ensinamos a cultura da vida. O Espírito Santo é aquele que dá vida. Por isso, irmão, nós precisamos se posicionar. Nós precisamos, não é gastar tempo não, porque quando você senta com teu filho, você ensina aquilo que é valor, e eu dou graças a Deus por ter ainda encontrado esse valor, porque eu também bati muita cabeça também, eu errei muito, e ainda erro, mas para chegar a essa vida plena, essa vida cheia de alegria, hoje, cada dia que eu levanto, eu agradeço a Deus. Cada passo que eu consigo dar, eu agradeço a Deus. O meu coração, se vocês pudessem sentir as palavras que estão aqui nele, eu estou louvando e agradecendo a Deus por estar aqui falando de Deus para vocês. Então, irmãos, para você chegar e sentar com seu filho, com o seu afilhado, com o seu sobrinho, e falar um pouquinho de Deus, não tem problema não. Mas enquanto ele estiver escutando, fale. Na hora que perder a paciência: não, vovó, não, mamãe, chega, eu vou brincar. Mas aquilo vai ficar como uma semente. Como uma semente que a gente planta no terreno, né? Semente de qualquer semente aí de fruta, entendeu? Aquilo que a gente planta, um dia aquilo vai se alastrar. Aquela semente vai brotar no coração dele, no coração dela. Foi assim comigo. Muitas vezes eu fui para a igreja e fugi da igreja, não queria ficar. Meu avô me levava me arrastando na minha orelha, falava: hoje você vai na igreja.
Você quer sair, você quer brincar, mas primeiro você vai na igreja. E muitas vezes puxando a minha orelha. Eu ia com a orelha assim, ó. E ele me colocava do lado dele, senta aqui. E eu sentava, eu e meus irmãos. Hoje meu irmão é pastor. Eu sou membro da Renovação Carismática Católica. Hoje meu irmão tem princípios. Hoje meu irmão fala de Deus para os filhos dele, mesmo que muitas vezes os filhos dele não aceitem. Mas nós temos valor hoje. Nós temos princípios. Nós somos pessoas de verdade. Mas como que eu aprendi isso? Criança. Indo, Quantas vezes, irmãos, no domingo, a gente era acordado com água gelada. Você está achando que? Ou então com o rião mesmo. Não vai levantar não? Então pera aí que você vai ver se vocês não levantam ou não levantam. Vai chibatado nas pernas, mas hoje eu estou aqui. Louvado seja Deus por isso, por aqueles correões. Louvado seja Deus por aqueles puxão de orelha. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, muitos pensam assim, você já foi lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eu nunca entrei numa casa dessas luzes vermelhas, casa de prostituição mesmo. Eu nunca entrei, sabe por quê? Porque quando eu aprendi o que Deus era, o que Deus podia fazer nessa liberdade, eu tinha medo. Eu nunca coloquei droga na minha boca, nunca. Muitos chegaram e falaram, você já roubou, você já cheirou, agora fica aí dando uma de santinho na igreja. Eu nunca coloquei droga na minha boca, nem loló, que muita gente fala aí que não é perigoso, não sei o que, nem isso. A única droga que graças a Deus eu coloquei e tirei ela foi a cerveja. Foi aquela que graças a Deus, nem bendita, eu consegui arrancar aquilo. E louvo e agradeço a Deus que no dia que eu coloquei um cigarro na boca, eu tomei um tapa da minha mãe que eu engolia, a guimba com tudo. Entendeu? Tomei nojo de cigarro também. Graças a Deus. Mas hoje eu posso dizer para você, tem os meus defeitos? Tenho. Preciso melhorar muito? Preciso. Mas graças a Deus foi por causa dessas pancadas que hoje eu estou aqui. Hoje eu valorizo o que a igreja tem. Hoje eu valorizo porque a igreja ela tem a palavra, ela tem a Eucaristia. Eu posso viver melhor. Eu não me interessa, irmãos, o que o padre faz ou deixa de fazer. Os irmãos que levam a palavra de Deus, não me interessa o que eles fazem. E a mim não me atinge em nada. Porque cada um vai prestar conta de Deus individualmente. Se está dando um bom testemunho, se não está, diante de Deus vai ter que prestar conta. Não vai prestar conta para mim. Eu vou prestar conta dos meus atos. Dos meus atos. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? E para nós orar,